Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu estou aqui com o pastor Nildo, ele vai ser o entrevistado aqui do nosso primeiro, vamos dizer assim, um mini podcast. Mini podcast. Aí sim. O pastor Nildo vai estar contando sobre a vida dele, sobre o testemunho, sobre o ministério, sobre as suas experiências no caminho do Senhor. Pastor Nildo, dê a saudação pro povo aí. Quem é meus amados irmãos, meus amigos que nos acompanham, que está aí sempre acompanhando o pastor Welles. Hoje estou com esse privilégio de estar aqui juntamente com ele. Vamos falar um pouquinho da nossa vida, né? O que Deus fez, como Deus fez, como que aconteceu. Isso é muito importante para a edificação da nossa própria vida e também na vida de vocês que nos ouvem, que nos acompanham aí. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pastor Nildo, você sempre foi evangélico, sempre foi crente. Como é que foi a sua conversão? Crente, sempre sim. Né? Se crente até o diabo você crê em alguma coisa, não você é crente. Nasci em um lar cristão. Meus pais, desde quando eu nasci, ele me concebeu, ele já era cristão. E isso ele me ensinou o caminho que deveria andar, como seria comportado. E muitas das vezes eu ia até para a igreja puxar da orelha, porque se eu demorar 10 minutos para chegar na igreja, meu pai ia em casa buscar e tinha que ir. E chegar na igreja, o que eu mais fazia era dormir. Essa é a realidade. E meu pai puxava meu nariz e minha orelha, mas isso foi bom, porque isso gravou o nosso coração, mesmo da forma que nós não queríamos estar lá, mas isso formou o quê? Um caráter, formou o quê? Uma base cristã. Mas decorrer da caminhada, pastor Welles, houve muitas coisas. Isso aí que você falou também faz sentido. Tem pais que uma criança fala para ele assim, não quero ir para a igreja hoje, eu não quero ir para a igreja, não sei o que. O pai fala assim, não, vamos deixar ele em casa, não quer ir para a igreja. É muito importante. Você foi para a igreja, tem até um meme que fala assim, meu filho foi criado na igreja, dormindo na igreja. Mas só o fato do pai incentivar o filho a ir na igreja, levar, porque, querendo ou não, tá debaixo da tutela do pai. E o pai tá comandando a criança ainda, até ela tomar a maioridade. E isso é muito importante. Dá um alô pros pais sobre isso. Pai, hoje eu não vou para você dizer aqui, ó. O meu pai, enquanto eu estava morando na sua casa, meu pai diz assim, olha, meu filho, você pode ter 30 anos, você pode ter 50 anos, mas enquanto você estiver na minha casa, olha o linguajar que ele falou assim, ó, enquanto você estiver comendo do meu pirão, você também vai ter um direito também do meu cinturão. Isso na hora que ele falou me chocou, mas é uma verdade. Tipo assim, minha casa, minhas regras. Com certeza. Aonde eu vou, os meus filhos têm que ir também. Ainda que eles não queiram ir, mas se eu estou indo para a igreja, eles vão comigo para a igreja. Eu nem que vai obrigado, mas vão ter que ir para a igreja. Quando eles crescerem, tomar suas próprias atitudes, os seus atos, responder por eles mesmos, e quiser pegar outro caminho, eu já não tenho mais culpa. A Bíblia sua parte você fez, né? Eu fiz. A Bíblia é bem clara. A Bíblia fala que ensina o menino no caminho que deve andar. Então, meu papel é ensinar. O que meu pai fez foi o quê? Nos ensinar o caminho que deve andar. Até hoje, graças a Deus, os meus pais são cristãos, né? Eles pregam e vivem o que prega. Isso é muito bom. Então, mas só que teve um período na nossa caminhada, por ser jovem, que nem falamos, tomar decisões. Na verdade, pastor Welles, eu vim para a cidade onde eu moro, em Ubatuba, eu ia fazer 13 anos de idade. Depois que eu vim para cá, segui minha vida. Só que teve um período da vida que todo jovem, né, se frustra com alguma coisa que não deveria, mas se frustra. Se afastou. Se afastei, fiz coisas que não devia, usei coisas que não devia ser usado, pratiquei coisas que não devia ser praticado. Mas eu louvo a Deus que no meio desse caminho, Deus ainda me permitiu que eu encontrasse o caminho. Voltei. Como que foi assim um start assim? Você foi criado na igreja, você foi criado indo para a igreja. E como é que foi assim o start que falou assim, eu preciso voltar para Jesus? Tipo assim, você foi criado na igreja, se afastou, foi para o mundo, viveu todas as coisas que o mundo oferece. E quando que foi que você acordou, falou assim, eu preciso retornar para os caminhos do Senhor? Pastor Welles, eu tava num auge assim que nem a minha família mais eu visitava. Essa é a realidade. Pode ver, vocês mesmos, você lembra dessa época, porque eu morava no Ipiranguinha, vocês moravam aqui no Taquaral. Só escutava falar mansa? Só e mais nada. Vocês só me ouvia falar de mim, mas não me via. Porque eu não vinha no Taquaral, eu não frequentava o Taquaral. Vocês moravam aqui, o meu irmão Vanieri vinha, a Vande vinha, mas eu não vinha aqui, eu não parecia. Então, assim, isso vai causando o quê? Uma lacuna dentro da gente, né? Um vazio. E eu saí fazer as coisas, assim, era uma sede que não saciava. Tudo que eu fazia não cobria isso, né?
Tive um período terrível da minha vida também, que era trabalho dentro de casa, trabalhando dentro de casa, quando você não tá nesse período, é uma vida depressiva, você não tem alegria, não tem paz com nada. Aí chegou um período na minha vida, eu falei assim, poxa, minha vida é muito mais do que isso. Eu tenho familiares por perto, eu tenho parentes por perto. Por que eu estou vivendo uma vida como estou? Aí eu comecei a lembrar de quando eu estava na casa do Senhor. Como minha vida era boa, era divertida, o grupo de jovens que eu participava tinha alegria, me transmitia paz, transmitia segurança. Então isso começou a corroer dentro de mim. Você fez que nem um filho, na casa do meu pai. Exatamente, eu lembrei das coisas boas, porque o que eu estava praticando, o momento que eu estava praticando era maravilhoso, mas quando eu saía daquele local, a tristeza era profunda. Eu não tinha, eu não sabia para onde ir, então eu era em casa. Aí eu lembrava, quando eu estava na igreja, junto com os meus irmãos, com os jovens, que a gente saía, a gente brincava, era uma alegria que eu participava com eles, mas eu levava para casa também. E dava mais vontade de estar com eles. E quando eu saía com os amigos que eu vivia no mundo, não dava vontade de voltar. Parece que quando eu vinha, era amarrado, puxado com a corda. Aí eu praticava tudo que praticava, dava risada, brincava, gastava dinheiro à toa. Mas quando saía da presença deles, ia para casa, era sentimento de morte. Essa é a verdade, sentimento de morte. Então, acho que quando eu comecei a refletir. E isso foi me corroendo, foi me mostrando os caminhos onde eu estava, onde eu estava e da onde eu saí. Então, isso acontece. Um dia eu dormi e acordei, eu lembrei desse momento. Eu falei, hoje eu vou na igreja. E fui. Na época que estava pastoreando, era o seu pai congregava, era no cidade de Belém. E na época era o pastor Valdir, que estava na época lá em Mistério de Belém, pastor Valdir. E eu vi que eles tinham uns filhos jovens, e quando eu cheguei na igreja, fui bem recebido por eles. E isso que me comoveu, me trouxe para perto. Fiquei pouco tempo, um período com ele, mas mesmo assim tinha minha dificuldade, mas ele sempre estava junto comigo e falando, olha, o problema não é você falhar, o problema é você esconder a falha. Quando você falhar, precisar de ajuda, nós estamos para te ajudar. E os filhos dele eram muito presencial. O dia que eu não aparecia, eles me ligavam, o dia que eu não estava lá, eles iam atrás de mim. Tinha essa preocupação. Tinha. Então, assim, era como se fosse um irmão. Isso foi me trazendo de volta, me conquistando, até que foi assim, o meu lugar é aqui. Isso é importante, né, para uma igreja, para uma comunidade, para um povo que se diz povo de Deus. A importância é dar atenção para as pessoas, né? Para as pessoas se sentir importante, se sentir bem no lugar que ela está. E uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi me sentir como um coitado. Né? Eu penso assim, a obrigação que as pessoas tinham que buscar. Não. Eu comecei a ver, poxa, a pessoa está me dando atenção, por que eu não vou retribuir? Eu pensei nisso, por que eu não vou retribuir? Eles estão tão preocupados comigo, agora eu vou ficar dando uma de coitadinho. Eu não vou. Eu vou retribuir isso para me ver se isso é verdade. E isso criou um laço, criou um vínculo que despertou dentro de mim a sede de estar mais junto de Jesus. Lógico, como jovem, sempre com dificuldade, né? Às vezes até uma orientação. Então isso foi o que nos amadurecendo. Teve outro pastor que foi muito importante na minha vida, o pastor Eliseu. Ele viveu no Peru, né? Ele é brasileiro, mas o seu ministério mais foi formado no Peru. Hoje está de volta, tá no São José dos Campos. Mas foi um pastorzão também que, para real, ele também estava sempre me ajudando, sempre dando força. E isso marcou a minha vida, marcou o meu ministério. É onde eu estou hoje, porque eu tenho um alicerce hoje. Deus usou pessoas para nos alicerçar na sua verdade. Por isso que temos que estar sempre abertos para conhecer o novo de Deus. Porque a gente conhece um tanto, pastor Roberto. A gente seguimos pessoas, acompanhamos pessoas, procuramos na Bíblia, temos alguns esclarecimentos que é direto, Deus esclarece sua mente, mas tem coisas que Deus usa outras pessoas para te ensinar. Com certeza. Então, as pessoas vão servir de instrumento de Deus para mudar a sua vida, né? Para você que tem uma vida concreta, uma vida, sempre que na Bíblia fala, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer, né, a Jesus ou a verdade. Como que é isso? É eu estar aberto para ouvir outras pessoas também. E aí como é que eu sei se é verdade ou não? É eu colocando o quê? O que eu estou ouvindo, a prova. Como é que é a prova? Dentro da palavra do Senhor. Isso é importante. Você vai ensinar algo hoje aqui. Eu aprendi com você, o que eu vou fazer? Vou procurar na Bíblia se realmente tem base. Se não tiver base, eu descarto. Se tiver base, poxa vida, por que eu não vi isso antes? Vai me remoer, vai me retratar e eu vou aprender. Isso é importante. Então, a nossa conversão primeiramente, você estar aberto a ouvir o que Deus tem a falar a seu respeito. Então, você voltou para Jesus na Assembleia de Deus, o ministério de Belém. Isso. Começou a caminhar com o Senhor lá. E foi lá que você conheceu a Cristiane, sua esposa?
Foi a mesma igreja. Conta aí pra gente aí, Foi a como é mesma, que foi? foi a mesma igreja, mas não era mais Ministério de Belém, né? Foi o mesmo povo que o pastor... Já era Ministério de São José. Isso, São José. Aí, assim, eu tava também, ainda tava meio rebelde ainda. E aí foi um dia que eu falei assim, quer saber, eu vou me afastar de novo, eu vou sair pra rua, eu vou zoar. Aquela linguagem de jovem, vou zoar. Só que Deus tem seus planos, né? Eu fiz um plano e Deus tinha um maior do que eu tinha feito. Fui estudar. Estudar, na verdade, foi só para mentir, para sair da igreja. Eu procurei escola para sair da igreja, para ter uma justificativa para não ir para a igreja. E nessa eu conheci a minha esposa, a Cristiane, que hoje nós estamos há 18 anos juntos. 18 anos? 16 anos casados e 18 anos juntos. E ali aquela brincadeira de amigo, uma coisa ou outra, a gente se viu e já estava envolvendo e graças a Deus estamos até hoje, temos 2 filhos. E a minha apoia. Ela não era evangélica na época? É uma afastada também. Afastada também? Dois, aí ela retornou quando estava namorando com você? Retornamos junto. Retornamos junto. Aí eu fui para onde eu congregava. A gente começou com ela uma vez, teve até um episódio. Você foi comigo na igreja. Eu fui levar ela em casa. Você lembra disso? Ele voltou correndo. Então, disse que o meu sogro ia correr atrás de mim, mas não era, porque nós estávamos com pressa, as coisas esperando. Nós tínhamos um carro na época, né? Então eu tinha que levar vocês embora. Então, e graças a Deus, os pais na hora, o jeito que eu tava, às vezes eu não queria aceitar, mas... Você tinha um cabelão, né? Grandão assim? Eu, na verdade, tinha um... Black Power. Na verdade, eu usava como... Se eu achar essa foto, vou colocar na edição aí. Eu usava ali como caixinha, né? Ficava todo cacheado, aí um período fiz um rasta, toda uma trancinha lá muito louca, pra você ver como é que eu era. Aí depois eu alisei... Brincão na orelha? Brinco na orelha, corrente e tudo mais. Hein? Mas Deus é quando a nossa vida e transforma, né, pastor Arlen? Então, faz mudança, ele te abre os olhos, te faz viver, te dá saúde. E ele te dá o que? Descanso, né? Que é importante para a vida de um cristão, né? A vida de ser humano, é poder deitar e descansar. Né? O que é descansar? Eu deito hoje, sabendo, se Jesus vier, eu vou para o céu. Se eu morrer, eu tenho um caminho para ir. Não fico preocupado, se eu morrer. Não, se eu morrer, eu sei onde eu vou. Então, assim, você tem paz. Paz é isso. Prosperidade hoje você tem 2 filhos, né? 2 filhos, graças a Deus. Miguel e a Micaele. O Miguel tem quantos anos? 10 anos. 10 anos, Micaele? 7. 7 anos. 7 anos. E você tem também um trabalho com jovens. É isso. Como é que foi o despertamento para você trabalhar com jovens? Foi uma coisa assim que brotou do seu coração? Ou você estava envolvido, quando você já se viu, você já estava já no meio? Como é que foi isso aí? Seu início para trabalhar com jovens? Isso começou no Ministério de São José. Lá tinha a escola bíblica dominical. E toda vez que assim, eles faziam para o departamento, né? Tinha o líder para o jovem, tinha o líder para as irmãs, as crianças e os varões. E a gente tinha uma dinâmica, né? Quem trazia mais alimento, quem convidava mais jovem para estar na igreja. E isso eu me envolvia muito. Né? Eu sempre, em todas as igrejas que eu congreguei, eu sempre estava perto dos pastores, eu sempre cuidava do templo. Por espontânea vontade, eu tinha desejo de fazer algo para o Senhor, então eu fazia isso. Então lá, quando eu tinha a época de arrecadar alimento, pastor Wernes, ou evangelismo, eu sempre estava na frente. E por eu ir, eu arrastava os outros também. E isso foi crescendo. Mas foi uma coisa natural, foi naturalmente. Meu coração era desejoso para isso. Aí o pastor Eliseu falou assim, você te chamaram para liderar jovem. Eu falei, pastor, jamais, que isso, eu faço porque eu gosto. Eu falei, não, por isso mesmo. Eu vou gostar de fazer, sem incentivar outras pessoas. Do desejo, você faz com amor, movimenta o coração dos outros também de querer fazer também. O pastor não fala isso comigo não. Aí foi indo. Depois de que ele falou isso comigo 6 meses, eu estou como liderança de jovem. Pensa num camarada que tremeu. Olha só. Camarada novo, você dirigindo jovem. Então comecei por ali, pastor, no Ministério de São José. E de lá para cá, todas as igrejas que eu participo. Hoje você trabalha com jovens. Trabalho com jovens. Eu sou pastor de jovens hoje, na igreja tem minha adoração. Né? E ali nós estamos ali, né? Estamos crescendo, com dinâmica, com palavra. E Deus vai operando. Tem períodos que é difícil? Porque jovem, né, no meio de hoje, não é fácil. Você tem que ser enérgico, mas ao mesmo tempo você tem que ser pai, tem que ser amigo, então... Tem aquele jogo de cintura. Jogo de cintura, né? Tem hora que você pensa, vou puxar a orelha desse filho da mãe, mas chega na hora, você fala, não posso. É uma ovelha, tem que saber tratar. Tem que saber onde que está a ferida, saber onde está o carrapicho. Então, é esse jeito. Então, você tem que o quê? Se colocar no lugar dele. Porque jovem é isso. O jovem está sempre disposto a fazer, ele sempre quer fazer as coisas, mas você também tem que saber cuidar dele. Se souber cuidar, você perde. Com certeza. É isso aí. Supemos um pouquinho mais da vida do pastor Nildo. Esse foi o quadro 15 minutos de conversa. Bênção pura. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece
Que Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.